Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Hoje vou falar sobre a lei de Deus. No capítulo 19 de Êxodo, Deus começou a preparar o povo israelita para receber os mandamentos, estatutos e leis de Deus. Deus começou a preparar o povo de Israel para receber a lei, chamando primeiramente Moisés e explicando a ele como seria a natureza da aliança que ele ia fazer com os israelitas. Moisés falou com os israelitas tudo o que o Senhor Deus tinha falado com ele. Os israelitas prometeram fazer tudo o que Deus tinha dito. Veja em Êxodo capítulo 19, versículo 8. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. O Senhor Deus, o grande eu sou, ordenou o povo se santificar e estar pronto para depois receber a lei no terceiro dia. É importante observar os sinais que Deus deu de sua preciosa presença em santidade, justiça, juízo e retidão no Monte Sinai. Trovão, relâmpago, fumaça, fogo, terremoto e a buzina que soou. No capítulo 20 de Êxodo, o Senhor Deus, o grande eu sou, entrega os 10 mandamentos a Moisés. Eles são a regra da vida para o povo de Deus e do mundo em todas as épocas, inclusive hoje em dia. Sabemos que ainda são regras de Deus para todos, porque cada um dos 10 mandamentos é ensinado novamente no Novo Testamento. Assim, não há dúvida de que sejam as regras para todos ainda hoje em dia. Embora o Senhor Jesus Cristo seja ministro de uma nova e superior aliança, as lições e valores dos mandamentos de Deus devem nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. Do 1º ao 4º mandamento fala sobre a responsabilidade que temos com Deus. Do 5º ao 10º mandamento está relacionados à convivência da comunidade uns com os outros. Vejamos 1º mandamento. Está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não adore outros deuses, adore somente a mim. O Senhor ordena a adoração do único Deus verdadeiro. Aqui ele proíbe e condena a adoração de tudo além do Deus que está revelado na Bíblia. Também pode ser uma ideia errada acerca de Deus que a pessoa tem em sua mente ou coração. Pode ser uma coisa que se torna o ídolo de uma pessoa quando colocado em primeiro lugar em sua vida. Se não for o Deus revelado na palavra de Deus, é idolatria. Vejamos em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. 2º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 6. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e abençoem e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Aqui proíbe fazer semelhança física ou visual de Deus.
Deus proibiu fazer imagens, ídolos, estátuas, retratos religiosos e toda lembrança religiosa. É proibido fazer imagem e semelhança religiosa. Não só de Deus, mas também das criaturas de Deus e das pessoas, com o propósito de adorá-las ou fazer oração a elas. Em 1 João, capítulo 5, versículo 1, meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Terceiro mandamento, Êxodo, capítulo 20, versículo 7, não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Proíbe tomar o nome de Deus em vão de toda maneira. É tanto errado tomar o nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo quanto de Deus o Pai. É proibido falar o nome de Deus de uma maneira comum, barata ou popular. Devemos mostrar nosso amor e reverência por este nome bendito e maravilhoso. O nome de Deus pode ser tomado em vão de várias maneiras, como blasfêmia, mentir fazendo juramento em nome de Deus, hipocrisia, fingir ser uma coisa em nome de Deus, como Ananias e Safira, que está escrito lá em Atos 5, ou prometer servir Deus com fidelidade sem que o faça. Em Mateus capítulo 5, versículo 34, diz: mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum, não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 2, diz: acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim e não quando for não, para que Deus não os condene. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 29, diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês digam façam bem aos que ouvem. Quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os escravos, nem as escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Amém? O Senhor santificou um dia em 7º para ser reservado para a adoração de Deus, sob pena de castigo muito severo. Deus deu 6 dias da semana para trabalhar e resolver nossos negócios. Mas um dia da semana foi santificado por Deus para adorá-lo e deixar as outras coisas normais da vida. Para os judeus foi sábado, o 7º dia da semana, porque foi nesse dia que Deus terminou a sua obra da criação do universo. Veja o que está escrito em Gênesis, no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles.
No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. A obra feita da salvação por Jesus Cristo é maior do que a da criação. Por isso, algumas igrejas cristãs adoram o seu Deus no primeiro dia da semana. Vamos ver o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Quinto mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Respeite seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Aqui diz para honrar os nossos pais, obedecer, respeitar, reconhecer a autoridade deles. Veja em Lucas, no capítulo 2, versículo 51. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles, e a sua mãe guardava tudo isso no coração. Veja também o que está escrito em Mateus, capítulo 19, versículo 19. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Vamos ver outra confirmação em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma pessoa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 20, também está escrito assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Sexto mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não mate. Aqui mostra que a vida humana é inviolável e preciosa. Deve-se respeitá-la e preservá-la. Vamos ver em Mateus, capítulo 19, versículo 18. Que mandamento? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Veja também o que está escrito em Romanos, capítulo 13, versículo 9. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esse e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. É só Deus quem tem direito para dizer quando a vida humana deve se acabar. A pena de não respeitar a vida humana é severa. Observe alguns versículos bíblicos como Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus e por isso quem matar uma pessoa será morta por outra. Em Romanos, no capítulo 13, versículo 1 ao 4, obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar.
Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Também vamos ver o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 7. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Pode-se também ser culpado de assassinato sem fazer propriamente o ato físico? Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem dizer ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo eterno do inferno. Em 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz: quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Em Romanos, capítulo 12, versículo 19 ao 21, está escrito: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como diz as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Amém? 7º mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Não cometa adultério. Aqui, o Senhor, o grande eu sou, proíbe todo tipo de imoralidade sexual. Deus honra o casamento e mostra que nele o sexo não é errado. Veja em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Em Romanos, capítulo 13, versículo 9. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 18. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam das imoralidades sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Vamos ver também o que está escrito em Hebreus 13, versículo 4. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. E isto inclui o adultério, a fornicação, a prostituição, o homossexualismo, o estupro, o incesto
e a bestialidade. Amém? 8º mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Não roube. O grande eu sou aqui proíbe a desonestidade de todo tipo e incita para fazer e praticar a honestidade com todos os homens. Isto pode ser com Deus, primeiramente, como dízimos e ofertas, talentos dados a nós por Deus, com os homens nas coisas materiais e espirituais, como roubar pela força, fraude, não pagar as contas quando pode, jogar por dinheiro na loteria, mentir sobre os outros roubando, reter dos outros o que devemos a eles. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 8 ao 10, diz: Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado a mim e ainda me perguntam? Como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante mantimento na minha casa. Ponha-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Veja em Lucas, capítulo 8, versículo 10. Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Veja em Efésios capítulo 4, versículo 28. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Em Tito, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Nem roube os seus donos, pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizeram, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Senhor. Vamos ver em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Se algum de vocês estiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Vamos ver agora o 9º mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dê testemunho falso contra ninguém. Nos ensina a guardar puro o nosso nome e o nome dos outros. Como é que podemos fazer isso? Sempre dizendo o testemunho verdadeiro dos outros. É uma proibição contra o mentir de toda maneira. Isto inclui mentir, maldizer, difamar, mexericar, fofocar, dar impressão falsa, escutar fofoca sem dizer nada, etc. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, diz assim: Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 29 ao 32, está escrito assim: Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam o bem aos que ouvem e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário,
Sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13, diz: além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa, o pior ainda, e a aprender a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não deve. Em Tiago, no capítulo 3, versículo de 1 ao 3, está escrito: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que eles vão onde queremos. Pensem no navio grande como ele é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldades. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais mais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? Que a palavra do Senhor possa nos edificar cada dia mais, né? 10º mandamento. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, os seus gados, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Aqui, o grande eu sou, o Deus vivo, ele proíbe desejar desordenadamente o que pertence aos outros. Cobiçar significa pensar só em si mesmo. É egoísmo, avareza e desejo errado. Vamos ver o que está escrito em Mateus 22, versículo 37 ao 39. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim: lembrem disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos,
vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe desta gente. Amém? Em Tiago, no capítulo 4, versículo 1 ao 3, está escrito: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ordenadamente. Mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem muitas coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Cobiçar é idolatria. Veja o que está escrito em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, por esta causa, Senhor, me coloco de joelho para apresentar, Senhor, cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora, Pai. Que o Senhor, Pai, venha visitá-los agora. Que o Senhor, Pai, venha estender as tuas mãos sobre cada um deles, da cabeça às plantas dos pés, Paizinho. Oh, Paizinho, eu te peço nesta hora que o Senhor venha mudar, Senhor, a mente, os pensamentos, o sentimento de cada um agora. Que o Senhor venha transformar, Pai, o interior de cada um, o ser, Pai. Arrancar, Senhor, tudo aquilo que não te agrada de dentro de cada um de nós, Pai. Venha tirar com as tuas mãos poderosas, porque nós sabemos que sozinhos não conseguimos fazer isso, mas com a tua ajuda, meu Espírito Santo, nós podemos e vamos conseguir, porque o Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor que nos dá graça, é o Senhor que nos fortalece, o Senhor é a nossa força, Pai. Oh, Paizinho Santo e querido, só o Senhor é Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és amável, Pai. Sem Ti nós não somos nada, não somos ninguém, Paizinho amado e querido. Pai, a tua palavra diz assim: Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se perdoares as pessoas que nos ofendem, o Senhor também irá nos perdoar. Mas se não perdoarmos essas pessoas, o Senhor também não nos perdoará. Oh, Paizinho querido e amado, nos enche, Senhor, da Tua presença cada vez mais. Nos enche, Senhor,
do teu poder, da tua graça, da tua unção, nos fortaleça, Pai. Eu intercedo, Senhor, por cada uma dessas vidas que estão me ouvindo agora, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. É o Senhor, Pai, que faz aquilo que ser humano nenhum pode fazer, Pai. Oh, Paizinho, Deus amado e querido, que nós possamos amar todos os nossos inimigos, que nós possamos amar todas aquelas pessoas que desejam o nosso mal, porque sabemos que o mal que está dentro de cada uma delas é o mal, Senhor, é o Espírito que apossa elas, Pai. Então, que possamos entender e compreender isso e orar por essas pessoas, meu Pai, para que cada uma delas venha ter um verdadeiro encontro contigo, Pai. Eu te peço neste momento, Senhor, abre a visão espiritual desta pessoa que está me ouvindo, tira toda essa surdez espiritual, Pai, para que a tua palavra adentre dentro do ser deles e delas, Pai, e que possa haver uma transformação, uma mudança de vida, Senhor, que cada um, Senhor, venha conquistar aquilo que o Senhor planejou para que elas vivam o teu propósito aqui na terra, Pai. Oh, Paizinho Santo e querido, eu apresento cada plano, cada projeto que essa pessoa está colocando diante do Senhor, porque em Provérbios 16:3 diz: apresenta os teus planos a Deus e eles darão certo, Pai. Por isso, neste momento, Senhor, estou apresentando, meu Pai, o projeto, Senhor, desta vida em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco elas diante de Ti, porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará por cada uma de nós, meu Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, revista cada um agora, Pai. Revista eles com as tuas armaduras espirituais, Pai. Revista cada um deles, Pai, para que eles possam ficar firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, que cada um de nós peguemos agora a armadura que o Senhor Deus nos dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarmos as forças do mal, nós poderemos resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarmos até o fim, nós continuaremos firmes sem recuar. Portanto, que estejamos preparados, que nós possamos usar a verdade como cinturão, que possamos vestir a couraça da justiça e calçarmos os pés com o sapato, a prontidão para anunciar as boas notícias de paz. E que nós venhamos levar sempre a fé como escudo para poderem nos proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Que recebamos a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo nos dá. Que façamos tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele em tudo que formos fazer. Que oramos sempre guiados pelo Espírito de Deus. Que fiquemos alertas, que nós não desanimemos e oremos sempre por todo o povo de Deus. Oh, Pai Santo, obrigada, Senhor, por esse dia de hoje. Que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, essa pessoa que está me ouvindo agora. Que o Senhor venha conceder o desejo do coração de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça-os, Pai. Que eles venham viver e contemplar as maravilhas que o Senhor tem preparado para eles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso baluarte, Pai.
Oh Deus amado e querido, só o Senhor é Deus. Oh Paizinho, que cada um possa receber a Tua glória, a Tua presença neste momento, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor está cuidando de cada um agora, Pai. Oh Senhor Deus, o Senhor diz para você agora: